E hoje nós vamos tocar num assuntinho que acontece muito, principalmente nas relações, tá? Seja nos casais, seja em casa nas relações, né, pessoais ali com a mamãe, com o papai, com os irmãos, com os amigos. Como evitar brigas que acabam com a nossa relação, né? Seja a relação do casal, seja a relação de amigos, família não que está sempre ali, mas acaba afastando um pouco, mas principalmente do casal, né? Essas relações, essas confusõezinhas que acometem todo dia, as pessoas acabam perdendo a paciência e aí, meu bem, finda uma coisa que nem precisaria, né, findar, não precisaria nem terminar se tivesse diálogo, paciência, compreensão. Tem algumas palavras-chave aí que podem ajudar nas relações hoje, né? Sejam as relações interpessoais, relações mais pessoais. Vamos conversar, ele é coach de relacionamento, que é o Pablo Tufano, e ele vai explicar um pouco mais sobre isso. Pablo, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Pablo, agradecendo a sua participação. Antes de entrarmos aí no nosso bate-papo, eu gostaria que você, né, explicasse para nós o que é ser um coach de relacionamento, Pablo. Ótimo. Então, eu sou coach de relacionamentos e hipnoterapeuta. Né? O coach, ela é uma ferramenta que serve para diversas áreas. Né? Hoje existem coaches de praticamente tudo, né? De coach de relacionamento, de emagrecimento, de casamento, enfim. E coach de relacionamento é alguém que está realmente focado nas relações. Como realmente fazer com que as relações sejam proveitosas para as duas pessoas. Sim. Começando com a relação minha comigo mesmo. É isso. Tá, então vamos lá, a gente vai tocar num assunto aí que todo mundo deve estar com o cabelo em pé ou com o ouvidinho realmente em pé, porque é óbvio, né, não existe um relacionamento, vamos falar de homem, mulher, mulher com mulher, homem com homem, vamos falar uma relação no total aqui, sem a gente, é amorosa, né, se a gente entrar em parâmetros do que é válido, não é válido, mas essa relação amorosa entre duas pessoas ali, a gente sabe que é inevitável às vezes ter, né, uma discussão sobre algo que se precisa ter. Se eu me incomodo com alguma coisa, e eu vejo que muitas pessoas falam assim, me incomoda na relação do outro isso, mas às vezes eu não falo, eu acabo retendo essa situação, né, fico segurando porque a outra pessoa não gosta. Como lidar com o outro? A gente precisa lidar com os nossos sentimentos também, o que está acontecendo com a gente, antes de lidar com o outro, Pablo? Exatamente. A pergunta-chave que a gente precisa fazer e entender é com quem a gente está brigando. Por quê? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, que nós entramos numa briga que a gente perde o controle, nós pensamos que estamos brigando com o nosso parceiro, com a nossa parceira. Quando, na verdade, na maioria das vezes, a gente está brigando com o nosso passado. Talvez com o nosso pai, com a nossa mãe. É muito comum eu atender casos da pessoa dizer, olha, o meu marido, o meu namorado, disse que vai dar uma volta com os amigos e eu perdi o controle, Pablo. Eu fiquei muito ciumento, eu joguei coisas na cabeça dele. E eu sou uma pessoa interessante, sou uma pessoa culta. Eu não sei por que eu perco o controle. E quando a gente vai fazer o trabalho de regressão, porque o meu trabalho é através da hipnoterapia, a gente vai na hipnose, descobrindo a origem das coisas. E é muito comum conhecer casos de, por exemplo, de pai que abandonou a mãe, ou pai que viajava e a criança pensava que o pai não ia mais voltar, ou então até casos de que o cachorrinho saiu na rua e nunca mais voltou. E esse sentimento de que a pessoa vai embora e não vai mais voltar acompanha a pessoa durante a vida inteira. Então, quando acontece uma situação que aparentemente não tem motivo, por exemplo, a pessoa diz que vai embora, vai comprar pão na esquina, e eu perco o controle. Se eu perdi o controle sem motivo, eu devo me perguntar, será que eu estou brigando com a pessoa ou com o meu passado? E aí entra o trabalho da hipnoterapia para resolver essa situação. Ciúmes é outro campeão de audiência, né? Nossa, o meu namorado, minha namorada, enfim, eu fico brigando com ele a todo momento, ou então meu parceiro briga comigo, mas eu não dou motivo aparente, eu nunca fiz nada para realmente justificar isso. E aí quando a gente vai olhar na regressão o que está acontecendo, é muito comum o pai dar mais atenção para o irmão ou para a irmã,
E aí eu fico pensando, eu queria que fosse comigo. Uhum. E aí eu cresço, vejo meus coleguinhas dando beijo e eu penso, eu fico com ciúmes porque eu queria que fosse comigo. Aí eu vou pro trabalho, vejo meus amigos lá tendo sucesso no trabalho e eu fico invejoso, eu fico pensando, eu queria que fosse comigo. E aí chega no trabalho, chega aqui na minha relação e aí por qualquer motivo eu já pensei, eu queria que fosse comigo. E eu já brigo com meu parceiro, com minha parceira. Uhum. Então é por isso que é importante, a primeira coisa, se a gente quer melhorar nossa relação com o parceiro, é entender, ou parceira, é importante saber que a relação começa comigo mesmo, com o meu passado. Essa é a primeira dica. Uma pessoa, por exemplo, eu vou colocando algumas questões aqui que a gente vê no dia a dia, né? E isso é bom que até eu estou fazendo como é que se diz? Uma hipnose com você ao vivo, né? Aquela coisa, eu estou fazendo uma consulta no seu divã também ao vivo, porque eu me identifico com muitas coisas também. Isso acontece nas minhas relações, né? Então eu vou colocar para você algumas questões. Por exemplo, carinho, né? A gente acaba pedindo ao outro mais atenção, mais carinho, que a gente seja realmente mais importante para a pessoa. A gente não vê que o outro, né, faz isso. Isso tem a ver também com algumas coisas que acontecem no passado. Eu tenho que refletir o porquê que eu estou pedindo, nem exigindo, né? Eu estou ali, acaba com aquela carinha do gatinho, não tem? Por favor, me dê carinho, me dê carinho. Uhum. Ótima pergunta. Para resolver essa questão, a pergunta que a gente deve fazer é quem está lidando com essa situação? Será que é o meu eu adulto ou o meu eu criança? Por exemplo, se eu estou numa relação e a minha namorada não me dá carinho, é uma situação minha, eu consigo ser uma pessoa madura e eu converso com a pessoa. Eu digo, nossa, eu gostaria de mais carinho, você pode fazer assim? E eu lido de uma maneira tranquila. Mas, um tempo atrás, quando eu não estava trabalhado ainda, por exemplo, se a pessoa dissesse que ia me encontrar em algum dia e me desse um bolo e não aparecesse, nossa, eu perdi o controle completamente. Eu acabava a relação na hora. Amigos de anos, eu deixava de me relacionar porque disse que ia num dia e não ia. E quando eu fiz o trabalho de regressão comigo mesmo, eu lembrei de um dia que eu tinha um aniversário. E eu preparei o aniversário e as pessoas não foram. E eu fiquei muito chateado. E eu também lembrei de outros aniversários, onde o meu pai fazia uma festa gigante, e logo que a minha irmã mais nova nasceu, eu magicamente deixei de ganhar a festa de aniversário. E eu fiquei, a minha criança criou uma ideia de que eu não era valorizado. Então, em todos os momentos, quando eu conversava com as pessoas, o meu inconsciente estava perguntando, será que eu sou valorizado ou não? Se a resposta fosse sim, ok. Mas se a resposta fosse não, mesmo que não fosse verdade, mesmo que a pessoa estivesse me valorizando, mas o meu inconsciente acreditasse que eu não estava sendo valorizado, eu perdi o controle. Então, é importante a gente perceber, se eu estou lidando com um problema com maturidade, provavelmente quem está lidando com o problema é o meu eu maduro, meu eu adulto. Mas se eu estou lidando com o problema, seja ele falta de carinho, qualquer questão, de uma forma imatura, não é o meu eu maduro, não é o meu eu adulto, é o meu eu criança. E tem um grande problema em relação a isso, né? Porque mesmo nascendo maduros, se nós não cuidarmos da criança, a gente tende a cair no erro de sempre lidar como criança nessa situação. E por quê? Porque as nossas primeiras lembranças estão numa área do cérebro chamada sistema límbico e não está na nossa parte racional. Está lá nessa partezinha emocional. E qual é o grande problema, né? O grande problema é que essa área específica ela é muito mais rápida do que o nosso neocórtex e todas as partes racionais do cérebro. Ou seja, apareceu uma situação... A criança chora primeiro. Exato. Esse cérebro ele é instantâneo. Antes de eu conseguir gerar qualquer raciocínio lógico e maduro, muito antes, o meu sistema límbico já reagiu.
e sempre vai ser assim. Então, se ele reage de uma maneira imatura, por exemplo, ninguém gosta de mim, ninguém me ama, ninguém me valoriza, ninguém cuida de mim, ninguém me dá carinho. Se o sistema límbico fala alguma coisa dessas para o meu lado racional, o meu racional já fica contaminado. E eu começo a lidar de uma maneira imatura. E eu começo a perder a razão, e aí a outra pessoa fica chateada. Porque o que acontece também, que é o pior dos casos, é quando acontece uma situação, seja ela carinho, falta de carinho, atenção, qualquer, ou ciúmes, eu perco o controle. Ou seja, se eu perdi o controle, provavelmente a minha criança está sendo afetada. E eu reajo. Aí a outra pessoa, eu toco na ferida da criança da outra pessoa. E a outra pessoa reage também. Eita, e ela reagindo, a minha criança briga. Então são duas crianças brigando. Exato. É isso que acontece no dia a dia, 99% das relações que estão por aí. Então isso quer dizer que tem muitas crianças por aí. Nós somos muito mais crianças, entre aspas, né? Tô simbolizando. Nós somos muito mais crianças do que adultos realmente maduros. A gente tem que avaliar aí que tipo de criança é essa, né? Se essa criança é muito chorona, se essa criança está pedindo demais, se é uma criança mais calma. Porque eu sempre falo com as pessoas que a gente não pode matar a criança que existe dentro de nós. Não, claro que não, mas a gente tem que saber lidar com ela, a hora que tem que dar mamadeira, a hora que tem que dar chupeta, não é isso, Pablo? Exato, essa criança, ela pode reagir, por exemplo, com agressividade. Então, eu solto os cachorros, depois que eu brigo que eu vou pensar. Sim. Ou então eu posso reagir com tristeza. Sim. Qualquer coisa, eu me jogo na cama e me isolo. Ou com indiferença, eu vou me isolar e não quero conversar com ninguém. Né? Ou então muito questionador, fazendo bullying, tentando ser perfeito e achando problema dos outros. Então, a criança, ela existe. E o que a gente precisa fazer é dar amor para ela. Quando a criança recebe o amor, quando eu digo a melhor maneira, né, para a gente cuidar da criança, e que eu conheço que é mais rápido, é mais seguro, é através de hipnose. E é por isso que é muito importante nós cuidarmos dela, né? Porque quando a gente usa a hipnose, a gente consegue ir nessa área específica do sistema límbico para cuidar da nossa criança. Tá. Quando isso acontece, pode perguntar. Tá bom. Você está me falando que a gente vai até uma área específica. Por exemplo, eu encontrei lá na minha infância, de 14 anos, que eu tinha um problema ali. E você percebeu que, por exemplo, pelo não afago do meu pai, né, eu estou colocando uma coisa simbólica, né? Okay, por um não afago do meu pai, por uma situação que aconteceu, eu trouxe essa criança para a minha fase adulta com 43 anos e eu não sei lidar com essa questão do querer carinho e tal. Como é que você me ajuda numa situação como essa, assim, para eu dar carinho para essa criança agora, nessa fase de 43 anos? Então, interessante. A gente apenas identificar, né, por exemplo, eu consigo lembrar que aquele dia eu não recebi carinho. Só que esse cérebro que está lembrando é aquela parte de fora do cérebro, mais evoluída, que é o nosso neocórtex. Ele que está lembrando disso. Só que o problema não está nessa parte do cérebro. Então, essa parte do cérebro não tem como resolver. A gente consegue resolver quando a gente acessa o sistema límbico. Para isso, a melhor maneira que eu conheço é através de hipnose. Então, você precisa estar em transe para você fazer a regressão, chegar até aquele dia de 14 anos e perguntar para a criança, o que essa criança está precisando? Está precisando de um abraço. Está precisando de um abraço, de um carinho e que alguém dê atenção para ela. E aí você diz, então tá bom, então abrace a tua criança, dê carinho para ela, ou então peça pro seu pai ganhar um colo. Ganhe o colo do seu pai agora. Nesse momento que você faz isso, lembra aquelas fitas VHS que a gente gravava um filme e depois gravava coisa por cima? Sim. É isso que a gente faz. A gente sabe qual é a história verdadeira que aconteceu, mas com o processo de hipnose a gente grava uma nova história. E o nosso inconsciente começa a acreditar que essa nova história que é a verdadeira. Então,
se ele acredita que a gente não, que em vez de não ter ganhado o carinho, se ele acredita que a gente ganhou o carinho e que o nosso pai e a nossa mãe disse, não, você é amado, você é a pessoa mais importante do mundo, a gente começa a se relacionar com o mundo como pessoas que são amadas. E a nossa autoestima aumenta na hora. E as brigas com as pessoas se dissolvem. As pessoas, elas começam a perder a capacidade de fazer com que a gente perca o controle. Porque quando a gente perde o controle, é a nossa criança que está chorando. Entendi. É assim que acontece. Mas você hoje, como coach de relacionamento, Pablo, né, um especialista nesse assunto, cita para a gente, né, o que é mais falho hoje nos relacionamentos? Qual que é as palavras que as pessoas utilizam, por exemplo, agressividade, falta de carinho, falta de atenção, né? São coisas que acontecem nas relações que realmente desestabilizam os relacionamentos. Existem muitos casos aqui. Por exemplo, coisas que não têm tanto a ver com a infância, né? Mas, por exemplo, dar e receber, né? Então, quando a pessoa está dando mais do que ela recebe, ela acredita que ela precisa dar mais para receber. Então, ela começa a dar cada vez mais, ou seja, eu começo a convidar mais para fazer eventos, eu começo a dar mais presente, eu começo a dar mais carinho e eu nunca recebo. E a pessoa também, que só recebe, ela acredita que ela nunca recebeu o suficiente. E aí o que ela faz? Ela começa a brigar. Ela acha, você está me dando pouco. E isso desestabiliza a relação. Então, isso é um dos fatores também que gera muitas brigas, né? Então, tem brigas que a gente resolve com o contato com a hipnoterapia, ou seja, cuidando da minha criança, e tem brigas que a gente cuida através da relação com o outro, ou seja, o nosso cuidado com o outro. Aí o coach de relacionamento, ele trabalha mais nessa linha de cuidar da relação do homem maduro, homem e mulher maduro. Entendi. A hipnoterapia cuida mais da criança. Então isso precisa ser combinado. Então, primeiro, eu gosto sempre de cuidar de primeiro a criança, porque ela é mais rápida, ela é instantânea, ela que gera as maiores brigas. E depois pode continuar. E o homem maduro, a mulher madura, também brigam, mas é sempre com uma intensidade menor, porque ele já tem uma maturidade maior. Mas você vê que as relações hoje, a palavra paciência, diálogo, né, está em falta hoje? Sim, e é interessante, né, porque eu sempre vou puxar para a infância, porque se aquela criança, ela foi muito paciente, ela recebeu muito amor, se os pais deram muita paciência para entender, ela tende a ser uma criança com mais paciência, né? Mas se ela teve pais impacientes que não escutaram seus problemas e que só batiam, ela tende a não ter paciência. Então, por isso que é importante a gente sempre olhar, está acontecendo um problema hoje? Vamos voltar lá no passado, né? Exatamente. Porque não cuidando do passado, dificilmente a gente cuida do presente, dificilmente a gente cuida do futuro. Claro, porque muitas vezes o que acontece, né? Aí o ser humano cansa, não é aquela questão? Cansei. Não consigo mais conversar, não dá mais para conversar, eu já perdi as minhas estribeiras, já falei tudo que eu tinha que falar, acho que eu não estou conseguindo nem assimilar mais, aí a gente já se sente culpado por algo que talvez a gente não fez ou porque a gente fez demais. Muitas vezes as pessoas acham que ela é a culpada, mas o outro também pode estar, porque os dois são culpados na situação, né? Existem a culpa de ambos e não existe culpa nenhuma, porque eu vejo que o ser humano ele complica tudo muito, nós complicamos muito, né, as coisas. Eu sempre falo uma frase, não complique aquilo que não é complicado, né, Pablo? Mas a gente tem uma mania de complicar tudo que fica insuportável às vezes. Os relacionamentos em geral, seja com família, seja com amigos, seja relacionamento amoroso em si, as pessoas não conseguem mais conversar, ou aquele que tenta conversar, mas o outro já está enjoado, o outro já não consegue mais lidar com a palavra e já fechou o ouvido porque não consegue mais ouvir. E é difícil a gente lidar com o ser humano hoje. Como é complicado, meu Deus. Exato, e isso acontece por causa de várias programações disfuncionais que a gente tomou, que a gente aprendeu. Por exemplo, a culpa.
Então, é muito comum, né, dizer, não, a gente está brigando, a culpa é sua. Aí o outro diz, não, a culpada é você. E aí fica nesse jogo de culpa, né? Esse jogo de culpa. Eu já atendi casos de pessoas que namoraram 10 anos e passaram 10 anos discutindo de quem era a culpa. E aí, então, como é que funciona o processo de culpa, né? Para existir culpa, tem que ter um julgamento, que tem que ter um juiz, e que ele vai julgar se é culpado ou não. Tem que ter uma vítima que está sofrendo, e o papel da vítima é só sofrer, e tem que ter um réu que vai ser julgado para ele ser inocente ou vai ser culpado. E como a gente está vendo que a culpa está presente, ele foi culpado. O grande problema disso tudo é que nós assumimos todos os papéis ao mesmo tempo. Entendi. Então, às vezes eu sou o juiz que julga, às vezes eu sou a vítima que sofre, o culpado é você, e às vezes eu sou o culpado, e eu tenho uma pena. E o problema também, né, se eu matar alguém hoje, eu vou receber uma pena, eu vou passar lá 30 anos na cadeia e a minha pena acabou. E quando eu coloco uma culpa e uma pena em mim mesmo, eu não boto tempo. Ou seja, essa culpa vai ficar eterna para mim. E o problema é que esse julgamento todo acontece na minha cabeça e na cabeça da outra pessoa. E a gente fica julgando para ver qual dos julgamentos é que está certo. Ou seja, é julgamento em cima de julgamento. E aí, como é que a gente resolve essa situação? Isso. Né? Porque existem pesquisas aí de que nas brigas de família, por exemplo, passam anos lutando, acaba o julgamento, acaba os recursos e o problema não resolve. Porque o julgamento não tem o propósito de resolver problemas, tem o propósito de achar um culpado ou um inocente. E aí, então, a forma como a gente resolve isso é acabando com o julgamento e botando no lugar a responsabilidade. Ou seja, como é que funciona a responsabilidade? Eu tenho responsabilidade pelas minhas coisas, você tem responsabilidade pelas suas coisas, e eu não tenho responsabilidade pelas suas, você não tem responsabilidade pelas minhas. Então, não existe culpado, não existe juiz, não existe pena, só existe responsabilidade. Ou seja, a gente tem um problema para resolver, a minha parte eu resolvo, a sua parte você resolve. A culpa, ela é fixa. Você é culpado, você vai pagar para sempre. A responsabilidade é dinâmica. Ela muda e ela tem a única preocupação de resolver a questão. E eu não me interessa se você é culpado ou não. Eu quero só ganhar mais carinho. É esse o problema que eu quero resolver. Então, a minha responsabilidade é pedir carinho e a sua responsabilidade é dar carinho. E é só isso. E a gente resolve. Então, mudando... Gente, não é difícil. Meu Deus, não é complicado isso. Às vezes que eu... às vezes eu juro pra você que eu não entendo. E parece que quanto mais a gente fala, menos a outra pessoa ouve. Eu não entendo isso, entendeu? Mas, não sei. Isso, a falta do ouvir é um dos grandes vilões também que gera brigas. Então, nós não somos treinados para ouvir o outro. E, às vezes... Só para escutar, né? Exato. Então, às vezes, o outro está falando comigo, mas eu estou falando com a minha cabeça. Sim. E aí, você me faz uma pergunta e eu estou aqui respondendo outra pergunta e aí eu nem estou falando que você... E eu estou brigando com uma coisa... Que eu não sei nem o porquê que eu estou brigando. Não tem aquela coisa assim, às vezes, você está conversando com a pessoa e fala assim, poxa vida, eu não gostei que você colocou a toalha em cima da cama, né? A esposa está lá, ou o esposo, o que for, né? Hoje em dia até a mulher coloca a toalha também, a gente não pode colocar a culpa somente no homem. Mas a esposa está lá, poxa, meu amor, eu não gostei, porque pode manchar o lençol, né? O colchão e tal, pega a toalha. E essa mulher vai falando isso, e aquilo ali incomoda ela. O homem, do nada, ele está brigando, que ele não sabe nem o porquê que ele está brigando. Como você me falou, ele só está escutando, ouvindo ele não está, ele está escutando uma outra situação, ele está brigando com uma outra situação dentro da mente dele e ele não está nem aí e às vezes desfere aquela culpa na mulher e sem saber o que é que a mulher está falando. Eu vejo isso muito acontecer. As pessoas não ouvem mais. E o ouvir é primordial. Quando a gente fala em discutir algo, as pessoas já acham que já tem que discutir, já tem que brigar na relação. Não, eu acho que a discussão numa relação é sempre válida para ver o que incomoda, o que é falho.
né? Todos nós temos defeitos, todos nós temos qualidades. Eu tenho a minha personalidade, o Pablo tem a personalidade dele. Mas se eu tenho uma relação com o Pablo, escreve para mim. Tem aquela coisa de sentar um na frente do outro, Pablo. Coloca aí no papelzinho. Pablo, os defeitos do Pablo são esses. Os defeitos da Thelma, as qualidades e tal. E a gente vai entrar num bom senso, gente, é bom senso, para que essa relação realmente ela perdure com qualidade. Não de qualquer jeito, qualquer hora, entra em casa. Como é que foi seu dia? Foi uma merda, não quero nem falar mais nada não. As pessoas não conversam mais, não falam mais. E aí eu percebo que tem paciência de falar com o outro. Sabe? Tem paciência de falar com um amigo, tem paciência de falar com uma outra pessoa estranha, mas não consegue falar com a relação, Pablo. Você está me entendendo? Que eu estou falando para você? Que hoje os relacionamentos não conseguem mais mediar uma conversa em casa, mas tem paciência de conversar com o outro. Sim. E qual é um dos motivos que isso acontece, né? Justamente porque a gente tem que entender o que a pessoa está ouvindo. É diferente do que a pessoa está falando. Sim, eu sempre falo isso. E não está longe, né? Muitas vezes a gente procura felicidade no outro. Eu sempre falo isso para as pessoas. Gente, nunca transfira a sua felicidade ou busca a felicidade no outro. Essa coisa de falar minha metade. Não, nós já somos inteiros. Não tem que colocar a sua metade, né, como responsabilidade do outro. Porque se o outro não fizer, pronto, desandou, entornou o caldo bonito. Claro que você vai fazer com que o outro seja um complemento da sua vida, né? Você vai conversar da melhor forma possível para colocar os seus, eu acho, as suas qualidades, os defeitos, aquilo que realmente eu achei, né, para você, o que você está sentindo, como você também quer que o outro coloque também aquilo que ele está sentindo. E tem gente que não, é um ego em cima de ego, é ego comendo ego, Pablo. Que é uma coisa absurda. Sou eu e acabou, não é mais ninguém, é tudo meu, entendeu? Eu sou. Nossa, eu fico triste com isso, sabia? Exato, mas é importante nós influenciarmos as pessoas através da nossa transformação. E é isso que eu mostro para as pessoas, né? Eu trabalho muito com pessoas que terminaram uma relação, que naquele momento onde a vida toda desanda, né? Então, eu acabou a relação, eu não quero comer direito, eu não quero mais estudar, não quero mais trabalhar, não quero mais fazer musculação, não quero encontrar ninguém, não quero nada, né? E aí, um dos grandes vilões, né, de que eu não consigo sair dessa relação de término porque as brigas acabaram com a nossa relação, é justamente porque eu estava faltando. Eu encontrei uma metade da laranja e eu não era inteiro. E como a pessoa foi embora, eu perdi metade. Metade, verdade. Então eu fico desesperado. Então a única maneira que eu tenho para fazer com que a relação realmente dê certo, e se a gente terminar e eventualmente a gente não sofrer, é descobrindo como que nós nos tornamos inteiros. E isso, de novo, começa na infância, vem para a fase adulta e a gente constrói o nosso futuro a partir daquilo que a gente quer. E a gente consegue mudar o outro através da nossa mudança. Porque um dos grandes problemas também, eu tinha pensado, outro problema que faz as relações acabar, é que o outro tem que mudar. Sempre. Quem é que tem que mudar? Quem é que está errado? O outro. É lógico. Ele que está fazendo tudo errado, ele que tem que mudar. E o outro nunca muda. E como é que a gente faz, então? Eu me transformo nas coisas que eu tenho responsabilidade, eu cuido de mim e mostro para o outro, olha, eu mudei. Lembra que eu perdi o controle naquelas situações? Descobri que minha infância era isso, eu cuidei disso, agora pode acontecer uma situação parecida, já aconteceu, eu percebi que eu já não tenho mais controle e eu te convido a cuidar de você também, naquelas situações que você perde controle. E aí, quando nós dois não perdermos mais o controle, a gente abre espaço para o amor acontecer e a nossa relação ser mais feliz. Aí se equilibra, né? Exatamente. É verdade. Esse é o convite. Que os dois evoluam. Porque a gente é igual exercício, é igual, se não fizer exercício, o nosso corpo não evolui. A gente precisa cuidar do nosso coração, da forma como a gente se relaciona, mas não apenas
apenas um. Porque se um se desenvolve muito e o outro não se desenvolve, não dá também certo, não né? funciona. Os dois têm que estar no mesmo nível para que a relação dê certo. Claro. E é isso que nós fazemos. Que bom, gente. Ó, conversando com o nosso querido Pablo Tufano, ele é coach em relacionamentos. Algo mais a acrescentar, Pablo? Pode ficar à vontade. Alguma recomendação aos nossos casais aqui do nosso Tarde Total? Pode ficar à vontade, viu? Tá bom. Eu posso divulgar Claro, o meu pode site? pode sim, por Tá favor. bom. Então, eu tenho um site chamado www.comoesquecerumgrandeamor.com.br. Lá eu falo muito sobre essa questão de infância, falo muito de como cuidar da criança para evitar brigas, falo também sobre reconquista, como que eu mudo para reconquistar a pessoa, e como que eu faço para que as minhas relações comigo mesmo e com as pessoas se transformem. Então, eu convido todos para acessarem e não só eu sou a única solução, mas que você que está ouvindo, que busque as suas respostas, busque melhorar a sua relação com você mesmo, só assim você vai conseguir se relacionar com as outras pessoas. Seja seu relacionamento amoroso, família, filhos, pai, mãe, amigos, trabalho e assim por diante. Com certeza. Pablo, ó, novamente, agradeço pela sua participação. Estará convidadíssimo a estar aqui com a gente novamente para a gente discutir outras situações sobre relacionamento, que a gente tem muito papo, tem muita coisa para se falar, não é isso, Pablo? Maravilha. Só me chamar, estarei aqui. Vai ser um prazer. Um abraço, meu amor. Fica com Deus, viu? Um abraço. Tchau, tchau. Falei com ele, nosso queridíssimo Pablo Tufano. Ele é coach de relacionamentos, é hipnoterapeuta do amor, gente. E se você quiser conhecer um pouquinho mais do Pablo, eu já estou até aqui no site dele, www.comoesquecerumgrandeamor.com.br. Lá tem várias dicas especiais do nosso querido Pablo, né? Ele que é coach de relacionamentos. Eu vou para o Gazeta Notícias com Regina Trindade. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais. ZYI 212, Rádio Gazeta.